Botafogo de fato assinou de maneira bilateral, né, com o Arthur Jorge a rescisão contratual e Arthur Jorge, de acordo com o André Hernan, se eu não me engano, já assinou para ser o novo técnico do Al Rayyan do Catar. Vai comandar a equipe do Roger Guedes. Aí depois ele saiu de férias para Portugal, começou a mandar um montão de indiretinha. Não, porque tem que ver, tem que conversar, a proposta está aí, o meu passe está valorizado. Não precisava disso, Arthur Jorge. Para que isso? Acho que para mim fica muito claro que o Arthur Jorge não soube sair do Botafogo. O fim da novela, Arthur Jorge realmente acertou, né, com o Al Rayyan do Catar, ele que já está lá com a família. Tudo caminhando para André Jardine ser o novo técnico do Botafogo, tá? Eu tô lendo muitas coisas de muitos torcedores, inclusive aqui no canal, no Instagram, no YouTube, falando que o André Jardine é retranqueiro, que o André Jardine não sei o quê. Primeiro eu faço uma pergunta: quantos jogos você viu do André Jardine? Quantos momentos você tinha visto do Arthur Jorge antes dele chegar no Botafogo? Salve, salve, rapaziada! Como vocês estão? Tudo tranquilo? Rapaziada, já chega deixando o like e se inscreva no canal. Rapaziada, o Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, rescindiu o contrato com ele hoje. Eu vou estar trazendo para vocês nesse vídeo as reações dos botafoguenses em relação à rescisão dele. Bora acompanhar. O Botafogo comunicou agora às 9 da noite, através da sua assessoria de imprensa nas redes sociais, o desligamento do seu comandante. E, né, se levarmos ao pé da letra o que foi dito na nota, a gente pode ter aí algumas pistas de certas situações. O Botafogo, de fato, assinou de maneira bilateral, né, com o Arthur Jorge a rescisão contratual e Arthur Jorge, de acordo com o André Hernan, se eu não me engano, já assinou para ser o novo técnico do Al Rayyan do Catar. Vai comandar a equipe do Roger Guedes, né, atacante, ex-Corinthians, né, ex-Galo. Inclusive tem outras informações a respeito desse clube, né, para a gente tratar aqui. Bom, o Botafogo emitiu um comunicado oficial, né, dizendo que Arthur Jorge e o seu staff não fazem mais parte do clube e que rolou uma rescisão formal e bilateral, correto? Num primeiro momento que se pensava, né, que o Botafogo ia pagar a multa rescisória, quer dizer, que o Al Rayyan ia pagar a multa rescisória para o Botafogo. Só que o que acontece? O Arthur Jorge deve receber de bonificação para assinar com o Al Rayyan do Catar essa mesma quantia que o Arthur receberia do Botafogo, algo parecido ali pelas premiações. A gente falava ali entre 17 e 20 milhões de reais. Era o que o Arthur Jorge e a sua comissão técnica receberiam pela... É dinheiro, hein, bicho? Pela bonificação. Eu só queria 1 milhão só para ser feliz. De terem sido campeões brasileiros e campeões da Copa Libertadores, tá legal? Só que, como o Al Rayyan, né, tava nessa da burocracia de pagar a multa, tudo mais, fala, cara, vamos deixar pra lá a premiação e deixa pra lá a multa também. E aí, elas por elas, o que você tiver que receber ao assinar, né, com o Al Rayyan do Catar é contigo. E, obviamente, né, o cara vai ter um salário aí muito maior. Repito, rapaziada, o problema, de maneira nenhuma, foi a saída em si. Tá legal? Thiago Almada foi embora pro Lyon, né? Se despediu do Botafogo. Você viu alguém reclamando, falando dele? Cara, combinado não sai caro. Luiz Henrique pode se despedir, pode jogar no Lyon. A gente pode falar, pô, burrice e tal, o cara pode ficar aqui, melhor que ir pro Lyon. Beleza, mas alguém vai ficar chateado com ele? Acho que não. Né? Se você é transparente, se você diz o que quer e sai pela porta da frente, ninguém vai te julgar. Arthur Jorge negociou com árabes, foi num jatinho particular para o Catar, no meio da campanha do Botafogo. Se aquilo vaza depois do jogo contra o Cuiabá, rapaziada, ainda mais com aquele empate do jeito que foi, podia ter desmoronado tudo. Sabe? A imprensa ia cair matando, a torcida ia pressionar, o ambiente ia ficar complicado. Olha só o que esse cara foi capaz de fazer pelo egoísmo dele. Tá? Já negociado com o Al Rayyan, estava soltando em entrevistas, soltando para matérias que, nossa, eu queria ficar, mas tem que ser valorizado, tal, tudo mais, né? Gerando uma turbulência para a última rodada do Campeonato Brasileiro, certamente gerando uma turbulência para o Intercontinental, que o Botafogo foi derrotado logo de cara. Isso explica muita coisa, né, da má vontade que a gente viu em certo ponto naquelas quartas de final contra o Pachuca, obviamente, né, contando todo o desgaste, né, tudo que aconteceu.
E, cara, não tem sido papo reto, cara. É falar, gente, tô indo embora, acabou o ciclo, tô querendo pegar um projeto novo, vou ganhar mais. É isso, mano. Caralho, não precisa mentir, não precisa inventar. E é isso, vida que segue. Aí depois ele saiu de férias para Portugal, começou a mandar um montão de indiretinha. Não, porque tem que ver, tem que conversar, a proposta tá aí, o meu passe tá valorizado. Não precisava disso, Arthur Jorge. Pra que isso? Era só você chegar, pega o telefone, se você está em Portugal, pega o telefone e fala, Texton, hi John, how you doing? Eu quero ir embora, acabou. Faz um post bonito, pô, foi ótima a passagem no Botafogo, conheci um futebol diferente, tive relacionamento com um clube histórico, escrevi meu nome em 2 títulos importantes para um clube histórico, para uma torcida fantástica. Faz isso e vai embora. Não mete causada, não mete migué, não abre negociação já tendo aceitado ou já estando certo que tu vai aceitar. Para que fazer isso? Então, acho que para mim fica muito claro que o Arthur Jorge não soube sair do Botafogo. O fim da novela, Arthur Jorge realmente acertou, né, com o Al Rayyan do Catar, ele que já está lá com a família, com a esposa, desde o Réveillon, né? Então, isso, né, já deixa o caminho aberto aí para o Botafogo fechar com o seu novo treinador, que tudo indica, né, que entre os 3 favoritos que estão sendo entrevistados aí pelo Botafogo, que já foram entrevistados pelo Botafogo, seja realmente o brasileiro, o gaúcho André Jardine, hoje técnico do América do México. Tudo leva a crer que vai ser isso, né? Resta a oficialização das 2 partes, né? O Botafogo oficializar a saída do Arthur Jorge, o Al Rayyan, né, oficializar a chegada dele com o pagamento da multa rescisória, e o André Jardine também resolver a vida dele com o América do México, né? Ele que teve uma passagem super vitoriosa lá no clube mexicano da capital, Cidade do México. Então, tudo caminhando para André Jardine ser o novo técnico do Botafogo, tá? Arthur Jorge deixa o Botafogo, assina contrato e é o novo técnico do Al Rayyan. Essa notícia foi publicada pelo André Hernan hoje, às 6h20 por aí, né? Um pouquinho antes da live começar. Então, praticamente, várias notícias que a gente vai falar aqui aconteceram no turno da noite, né? No fim da tarde. Então, vamos acompanhar elas por elas, tá? Cada uma delas, melhor dizendo. Porque aconteceu tudo agora, praticamente. Tá aqui a notícia do André Hernan. O contrato do Arthur Jorge vai até junho de 2027. A notícia indica que o treinador português oficializou a rescisão contratual com o Glorioso. O seu vínculo iria até dezembro de 25. Era o passo que faltava para o Botafogo avançar na busca por um novo nome. O principal alvo do Alvinegro, a gente sabe, né? Está aqui na matéria, é André Jardine, também um AJ, assim como Arthur Jorge. Uma proposta já foi formalizada pelo treinador do América Mineiro, incluindo um contrato válido por 2 temporadas. A proposta do Botafogo foi enviada a André Jardine. A oferta, né, é de um contrato de 2 temporadas. Tela cheia. A proposta do Botafogo enviada ao técnico André Jardine é de um contrato válido por 2 temporadas, ou seja, até o fim de 2026. A informação é do canal do TF, nessa sexta-feira, 3 de janeiro. A oferta engloba toda a comissão técnica de Jardine. Aqui a gente já pode começar a conhecê-los, né? Se eles realmente fecharem com o Glorioso, tá? Felipe Leal e Paulo Vitor Gomes são os auxiliares, Eduardo Bressani, analista de desempenho, e Caco Pérez, preparador físico, tá? E aqui a curiosidade, pessoal, é o nome do Paulo Vitor Gomes, tá? Que era um nome de um dos auxiliares do André Jardine e que foi ventilado, né? Pela imprensa mexicana mais cedo, de um possível até substituto, tá?
do André Jardine lá no México, mas a proposta do Botafogo é para a comissão técnica inteira, tá? Então, o André Jardine viria, né, um pacote completo, né, da comissão técnica para o Botafogo. A proposta é essa, tá? 2 temporadas com a comissão técnica inteira. Eu tô lendo muitas coisas de muitos torcedores, inclusive aqui no canal, no Instagram, no YouTube, falando que o André Jardine é retranqueiro, que o André Jardine não sei o quê. Primeiro eu faço uma pergunta: quantos jogos você viu do André Jardine? Quantos momentos você tinha visto do Arthur Jorge antes dele chegar no Botafogo? Quantos momentos você acha que o André Jardine teve de time propositivo e de time reativo? Quantos pontos? Assim, o que eu falo sobre qualquer tipo de contratação, todas são apostas. Quando o Arthur Jorge chega no Botafogo ano passado, ele chega como uma tremenda de uma aposta. Um cara que só tinha trabalhado no time do Braga, tinha ganho uma Copa da Liga e não tinha um currículo vasto. Era um técnico visto totalmente como ofensivo e defensivamente tinha vários problemas. E no Botafogo demonstrou-se um baita de um técnico, ganhando Libertadores e Brasileiro. A situação do André Jardine é bem diferente. Primeiro vou passar sobre a proposta. O Botafogo enviou hoje uma proposta de 2 anos de contrato para o técnico, temporadas de 25 e 26, englobando também a sua comissão técnica, que hoje é formada por Paulo Vitor Gomes e Felipe Leal. Paulo Vitor Gomes já foi técnico de seleções brasileiras de base. Essa geração fantástica do Palmeiras tem um pouco do dedo dele nos trabalhos na base, é bem visto ali como um grande técnico de base, que foi campeão olímpico junto com André Jardine na seleção brasileira em 2021. Felipe Leal também foi campeão com a seleção brasileira de base, mas esse foi campeão do mundo com a seleção sub-17, além de Eduardo Bressani, que é analista de desempenho, e Caco Pérez, que é seu preparador físico. Essa é a comissão técnica multicampeã lá no México, que o Botafogo fez uma proposta, não só para o técnico, e sim para trazer todos. Porque quando você traz o Arthur Jorge, vem uma comissão técnica junto. Você traz todo o staff do técnico junto. E talvez esse seja o grande problema dos técnicos brasileiros quando eles chegam em alguns clubes. Os caras vão só com auxiliar e às vezes com preparador físico. Você não tem uma comissão técnica grande. O que os técnicos estrangeiros fazem quando eles chegam aqui no Brasil? Trazem o todo. TF, tá certa a negociação? Claro que não. A proposta foi enviada e agora o André Jardine vai analisá-la. Se vai aceitar ou não, são outros 500. O Botafogo enviou a proposta. Enviar a proposta é diferente de você ter a proposta aceita. Ponto. TF, o André Jardine é um técnico retranqueiro. Não acompanha o mexicanão da massa, que aqui no Brasil é difícil de você analisar? Eu faço um exercício de consciência. Talvez muitas pessoas não tenham acompanhado os Jogos Olímpicos pelos horários dos Jogos do Brasil. O time do André Jardine, nas Olimpíadas de Tóquio, era hiperofensivo. Era um time que jogava praticamente com 4 atacantes. O Brasil, naquela Olimpíada, tinha esse seguinte time: Santos, Daniel Alves, Diego Carlos, Nino e Guilherme Arana, Douglas Luiz, Bruno Guimarães, Claudinho, Antony, Richarlison e Matheus Cunha. Esse técnico é defensivo? É um técnico retranqueiro que escala esse time na seleção brasileira? Você só tinha um volante que talvez seja de marcação, que seja o Douglas Luiz. Bruno Guimarães, ofensivo. Claudinho, ofensivo. Richarlison, ofensivo. Antony, ofensivo. Matheus Cunha, ofensivo. Então você não tinha um técnico que era defensivo. Pelo contrário, era praticamente um 4-2-4. Tem muita gente que confunde a seleção olímpica de 21 com aquele time que era do Micali em 2016, que era uma bagunça, que dependia 100% do Neymar. Esse time aqui é a base que hoje é da seleção principal, só para vocês terem uma ideia. No México, o Jardine, ele ganhou 3 campeonatos mexicanos. A partir do momento que ele ganha esses 3 campeonatos, em 1 ano e meio praticamente, e outros títulos também, ele é o maior vencedor da história do América do México, ele é visto pela imprensa do país, e até mesmo pelo que eu pude ver. Eu passei meu dia primeiro vendo vários vídeos do América do México, porque lá no México eu gosto muito do Tigres, né? Um time que eu tô sempre acompanhando. O Tigres eu acompanho por causa do Juninho. E você tem um detalhe sobre o time do Jardine, que era um time que quando pegar, é um time grande, é o maior do México em relação à torcida, em relação à mídia, em relação a tudo. Era um time que você tinha que propor os jogos contra os seus adversários, na maioria das vezes, porque todo mundo ficava com as linhas baixas. Era um time que ficava bem na parte inicial do campeonato, que era ali os jogos, né, da fase
como era o Campeonato Brasileiro antigamente, né? Antes do mata-mata, você tinha todo mundo enfrentando todo mundo. E no mata-mata é um técnico que também conseguia bons resultados. Então, quer dizer, era um técnico que vencia tanto nos jogos de temporada regular e também no mata-mata. Conseguia as duas vertentes importantes do futebol. Eu tenho sentido mais rejeição ao André Jardine, não por ser André Jardine, e por ser sim um técnico brasileiro, que hoje, infelizmente, os técnicos do nosso país estão defasados. E ainda mais um técnico que ninguém conhece. Comparar o André Jardine ao Thiago Nunes, desculpe-me, não tem como. É quem está fazendo essa comparação, sendo bem sincero com vocês, não conhece o que o André Jardine fez lá no México. Todo mundo que você conversa de futebol tem elogios ao André Jardine, sabe a capacidade dele. Se vai dar certo ou errado, faça a menor ideia. De repente o Guardiola pode chegar no Botafogo e dar errado. Como o Bruno Lage, que era um baita de um técnico, né, com ali passagens pela Premier League, não deu certo aqui, foi péssimo. Pré-julgamento em relação ao André Jardine é bem complicado. Não acho que valha você pré-julgar um técnico que muitos de vocês não conhecem. Como eu não conhecia o Arthur Jorge. As críticas estão acontecendo só porque ele é brasileiro, aí tá errado. Vou fazer um exercício de consciência para quem tá criticando. Se fosse um técnico mexicano chegando no Brasil, se o Botafogo estivesse atrás do André Jardine, técnico mexicano, que estava à frente da equipe do América do México, a sua reação seria a mesma por ser André Jardine, técnico brasileiro de 45 anos, com 6 títulos no América do México, 1 título na seleção brasileira e um excelente trabalho em um time pequeno de lá, que fez com que ele chegasse no maior time do país. A sua visão seria a mesma ou a sua visão está sendo essa só porque ele é brasileiro? Primeiramente, torcer para ele aceitar a proposta, para o Botafogo já começar a resolver os seus pontos, para ele resolver a sua vida e no dia 14 chegar no Rio de Janeiro para iniciar o trabalho à frente do nosso clube. Então foi isso aí, pessoal. Essas foram algumas reações dos torcedores do Botafogo. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal.